Você sabe qual é a diferença entre os FIIs e os REITs? Muitos dizem que os FIIs, os fundos de investimento imobiliários aqui do Brasil, são iguais aos REITs, aos Real Estate Investment Trusts dos Estados Unidos, como se os FIIs fossem os REITs aqui do Brasil. Mas será que isso é verdade? Eu já gravei um vídeo sobre o investimento no mercado imobiliário através de FII e de REITs, eu vou deixar o card aqui para vocês, e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre os FIIs e os REITs e vamos saber em qual vale mais a pena investir. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre as semelhanças entre eles. Os FIIs e os REITs são ativos financeiros de renda variável, porque a gente não consegue saber pré-determinadamente qual vai ser o rendimento dele no futuro, quanto a gente vai angariar de rendimento com aquele ativo. Ambos são negociados na Bolsa de Valores, ou seja, tem toda aquela oscilação que a gente já está acostumado, e também ambos são setorizados. O que isso significa? Que eles investem em imóveis de determinados setores, ou seja, tem FIIs de hotel, que vai investir em imóveis de hotéis, assim como tem REITs de hotéis, de lajes corporativas e de galpões, enfim, ou seja, eles investem em imóveis de acordo com os setores. Além disso, ambos são ativos destinados à construção de uma renda passiva, ou seja, ao recebimento periódico de rendimentos. E por fim, ambos são ativos de investimento indireto em imóveis. O que isso significa? Que o investidor que adquire FIIs e REITs, ele vai estar investindo, vai estar diversificando a sua carteira para o mercado imobiliário, mas ele não estará adquirindo diretamente nenhum imóvel. Todos os imóveis vão ficar registrados nos nomes, da pessoa jurídica, do FII e do REIT, e o investidor ele vai ter apenas as cotas ou as ações desse ativo financeiro e vai ter direito aos seus rendimentos. Bom, agora vamos começar a falar sobre as diferenças. E a primeira diferença que eu queria ressaltar aqui é em relação à origem. Os FIIs, eles são ativos brasileiros, negociados na Bolsa do Brasil e você paga por eles em real. Já os REITs são ativos americanos, são negociados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e você paga por eles em dólar. Ou seja, quando você investe nos REITs, você está promovendo uma diversificação geográfica e monetária na sua carteira. Você deixa de ter investimentos apenas no Brasil para ter investimento também nos Estados Unidos. E você deixa de ter investimentos apenas em real para ter investimentos também em dólar. E a sua renda passiva também vai ser em dólar. Os rendimentos que os REITs pagam, eles vão ser depositados na sua conta lá nos Estados Unidos em dólar. Isso, por um lado, é benéfico, óbvio, porque a gente tem essa diversificação, a gente foge um pouco do risco que o Brasil representa, do risco país, do risco monetário, do risco financeiro, econômico, político, todos esses riscos que o Brasil trazem para a nossa carteira, para a carteira de investidor, e a gente vai para uma economia muito mais sólida que é os Estados Unidos. Agora também tem algumas desvantagens. Uma delas é que os rendimentos que você vai aferir vão ficar na sua conta nos Estados Unidos. Vai ser muito mais custoso você trazer esse rendimento para cá, se você pretender usar no seu dia a dia. O ideal é você deixar esses rendimentos lá e usar eles para fazer novos aportes em REIT, ou até para gastar o dinheiro em alguma viagem, fazer alguma compra internacional, enfim, qualquer outra coisa. Mas se você ficar toda hora mandando dinheiro para cá, para lá, trazendo dinheiro de lá, toda hora fazendo esse vai e volta, você vai acabar pagando muita taxa e nessa variação cambial você vai acabar perdendo dinheiro. Uma outra diferença importante é em relação à estrutura básica deles. Os FIIs, eles são fundos, eles não são empresas. Os REITs, eles são empresas. O que é um fundo? Um fundo é uma angariação de valores de dinheiro, de investimento, destinado a um propósito específico que é gerenciado por uma empresa, por um gestor, por uma administradora. No caso dos FIIs, o propósito dessa angariação de valores vai ser a aquisição de imóveis para serem gerenciados por uma administradora, alugados e os rendimentos distribuídos entre os cotistas. Já os REITs não, os REITs são empresas, então eles têm uma estrutura empresarial. Eles adquirem imóveis e vendem imóveis como empresas, não como o fundo que representa os seus cotistas, não. Eles são uma empresa, eles têm os seus acionistas e eles
fazem dinheiro com o aluguel e também com a venda dos imóveis que eles adquiriram. Como os REITs têm uma estrutura empresarial, isso dá aos seus administradores uma liberdade muito maior na condução dos seus negócios. Essa diferença entre FIIs e REITs leva a mais uma diferença, que é em relação à alavancagem. Os FIIs, por serem fundos imobiliários aqui no Brasil, estão proibidos de adquirir dívida, ou seja, eles não podem tomar dinheiro emprestado. Isso significa que para eles crescerem, eles têm que emitir novas cotas. E a emissão de novas cotas acaba diluindo a participação de cada cotista no fundo. É lógico que os cotistas que já estão no fundo vão ter direito de preferência para a aquisição dessas novas cotas, e se adquirirem, a sua participação vai permanecer a mesma em termos percentuais, mas existe essa questão, ou seja, para manter essa participação eles teriam que adquirir, fazer essa subscrição dos fundos. Já os REITs, eles conseguem ir no mercado, tomar dinheiro emprestado e usar esse dinheiro para aumentar o próprio REIT, para comprar mais imóveis, para reformar algum imóvel, para fazer alguma operação comercial, imobiliária, e para trazer maiores rendimentos, ou seja, para aumentar os seus rendimentos e conseguir distribuir mais também para os seus acionistas. Uma outra diferença entre FIIs e REITs é em relação à distribuição obrigatória de rendimentos. No Brasil, a Lei 8668 de 93, artigo 10, parágrafo único, obriga que os FIIs distribuam pelo menos 95% do lucro oferido, ou seja, do lucro líquido final que o FII teve após deduzidos, os gastos que ele teve para manter aqueles imóveis que ele alugou. Já os REITs nos Estados Unidos, eles têm a obrigatoriedade de distribuir 90% do seu lucro líquido, ou seja, é um pouco menor, mas acaba que os dois têm uma obrigatoriedade de distribuir uma grande parte do seu lucro para os seus cotistas ou acionistas. Lembrando daquela diferença que a gente já viu, que os REITs, eles podem se alavancar, ou seja, eles podem distribuir os 90% e depois tomar um empréstimo no mercado para crescer, para comprar mais imóveis. Os FIIs não, eles dependem de uma nova emissão para fazer isso, porque 95% de todo o lucro que eles tiverem, eles vão ter que distribuir para os sócios. Ou seja, os FIIs, eles só podem reter 5%. De 5% em 5% eles podem criar um caixa para comprar um imóvel novo. Muitas vezes eles usam esse caixa até para corrigir eventuais discrepâncias que acontecem em algum mês, por causa de alguma vacância, arrecadou um pouco menos, ou então o inquilino atrasou um pouco o pagamento daquele mês. Então ele usa esse caixa justamente para manter um padrão de rendimento para os seus cotistas. Já os REITs não têm esse problema. Os REITs, além dessa restrição de ter que distribuir 90% do seu lucro líquido, eles têm algumas outras restrições para que aquela empresa consiga ser enquadrada como REIT. Por exemplo, eles têm que ter 75% do seu patrimônio líquido alocado em imóveis. E a receita tem que ser também, no mínimo, 75% advinda dos imóveis ou das operações imobiliárias que aquele REIT faz. E no caso dos REITs, isso vale muito a pena, porque eles têm tantos benefícios fiscais por serem enquadrados como REIT, que essas restrições não são nada para eles. É muito bom a empresa ser enquadrada como REIT. Várias empresas querem ser enquadradas como REIT justamente para angariar todos esses benefícios fiscais, inclusive uma redução e quase aniquilação do imposto de renda que os REITs pagam. A periodicidade de distribuição de rendimentos para os investidores, para os cotistas dos FIIs e os acionistas dos REITs, também é diferente. No Brasil, a maioria dos FIIs distribui mensalmente os seus rendimentos. Já nos Estados Unidos, a maioria dos REITs segue o padrão das empresas americanas, que é a distribuição trimestral dos rendimentos. Existem algumas exceções, existem alguns REITs que distribuem semestralmente e até alguns que distribuem mensalmente, mas esses são casos mais raros. O normal é que aqui no Brasil os FIIs distribuam mensalmente e nos Estados Unidos os REITs distribuam trimestralmente. O tamanho da indústria também é uma grande diferença entre FIIs e REITs. Aqui no Brasil, a indústria de FIIs tem cerca de 20 bilhões de dólares. Já nos Estados Unidos, a indústria de REITs vale 2 trilhões de dólares, ou seja, 100 vezes maior do que a indústria de FIIs brasileira. Além disso, o maior FII brasileiro custa cerca de 1 bilhão de dólares, o market cap dele é de 1 bilhão de dólares. Nos Estados Unidos, o maior REIT custa cerca de 100 bilhões de dólares, ou seja, 100 vezes maior do que o maior
FII brasileiro. E repare que só esse único REIT, que vale 100 bilhões de dólares, já vale 5 vezes mais do que toda a indústria de FII brasileira. E lá nos Estados Unidos, não é só esse REIT que é enorme, grandão. Tem vários outros REITs que também valem mais de 30 bilhões, mais de 40 bilhões. A indústria lá é muito mais consolidada, muito mais pujante, muito mais valiosa do que a indústria brasileira. Em relação ao número de imóveis também, a indústria de FIIs brasileira tem cerca de 1.000 imóveis. Já a indústria de REITs americanos tem mais de 500 mil imóveis que são alocados, que são possuídos no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países também. Ou seja, 500 vezes mais do que o número de imóveis aqui no Brasil. Uma última diferença é em relação à diversificação de setores. Tanto aqui no Brasil, os FIIs, quanto nos Estados Unidos, os REITs, eles são divididos em setores, mas aqui existem pouquíssimos setores. Os principais setores, os setores que dominam aqui no Brasil, são shopping, laje corporativa, que são os escritórios que ficam nas cidades, galpões logísticos, aqueles galpões que a gente vê na cidade, quando vai mais para o interior, e, óbvio, tem outros também, tem de hotéis, tem de agências bancárias, mas são muito poucos setores que a indústria está dividida. Nos Estados Unidos, existem dezenas de setores. Além de todos esses setores que citamos aqui no Brasil, nos Estados Unidos também tem o setor residencial, tem setor de data center, tem setor de infraestrutura, tem setor hospitalar, setor da saúde, então são vários outros. E nesses setores dos REITs dos Estados Unidos, também tem alguns setores muito nichados. A gente vê, por exemplo, o setor residencial, ele é subdividido em REITs de repúblicas estudantis, REITs de casas, REITs de casa de veraneio, REITs de apartamentos. Um outro setor que é subdividido, o setor da saúde, que eles chamam de healthcare, é dividido em hospitais, tem REITs só de hospitais, tem REITs só de clínicas, tem REITs de consultórios médicos, tem REITs de asilo, que eles chamam de nursing homes, tem REITs de laboratórios de pesquisa farmacêutica, enfim, isso é sem número de setores dos REITs dos Estados Unidos, muito maior do que aqui a indústria de FII brasileira. Bom, agora que a gente já viu a maioria das diferenças entre FIIs e REITs, cabe a pergunta: qual vale mais a pena investir? Vale mais a pena investir nos FIIs aqui no Brasil ou nos REITs nos Estados Unidos? Bom, a resposta aqui nem um nem outro. Vale a pena investir nos dois. Ambos são ativos financeiros muito bons e muito importantes para aquele investidor que pensa no longo prazo, para aquele investidor que quer uma renda passiva. Os FIIs brasileiros, eles representam uma renda passiva que o investidor vai ter aqui no Brasil, no seu país. Ou seja, no final da sua vida, vai ser o dinheiro que ele vai poder usar ali no dia a dia para pagar uma conta, para gastar aquele dinheiro com o que ele quiser. Nos Estados Unidos, se você investe em REITs, você vai receber uma renda passiva em dólar e vai ter que deixar esse dinheiro lá na sua conta nos Estados Unidos, sob pena de ter que ficar pagando taxa para lá, taxa para cá. Mas, de qualquer forma, sempre vale a pena você ter, porque você faz uma viagem para lá, você pode ter um cartão, você pode usar aquele dinheiro, você pode fazer uma compra internacional, ou você pode usar aquele próprio dinheiro para reinvestir, tanto em REITs quanto nas estoques lá dos Estados Unidos. Então, o investimento no FII aqui no Brasil não exclui o investimento dos REITs lá dos Estados Unidos. E o ideal é que uma carteira de um holder tenha ambos esses ativos para que ele consiga o melhor desempenho no longo prazo. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então sugiro que você se inscreva aqui no canal, que eu vou lançar mais vídeos desse tipo. Tchau!